Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, bem-vindos. Descrição da minha imagem. Meu nome é Maia. Eu sou uma mulher cis, branca. Eu tô com o meu cabelo castanho, tá preso em um coque. Eu tô com um batom vermelho e uma blusa de tricô azul e amarela e numa parede creme. Bom, bem-vindos ao Festival Mix Brasil 2021. Esse é o Mix Talks e o tema dessa nossa conversa de hoje é saúde mental LGBTQIA+, no pós-pandemia. A despeito da falsa ideia, propagada num primeiro momento, de que a Covid-19 era um vírus democrático, a realidade demonstrou que diferentes marcadores sociais impactam a população de maneiras distintas e, com isso, vem à tona diversos tensionamentos. De falta de redes de apoio, as relações familiares conturbadas, a precarização do trabalho e o aumento dos níveis de insegurança alimentar. Muitos foram os sintomas que afetaram as nossas subjetividades e acenderam um sinal de alerta de que as coisas não iam nada bem. Nesse sentido, é urgente que lancemos um olhar à saúde mental das LGBTQIA+, constantemente esquecidas no churrasco. Com essa roda de conversa, propomos uma reflexão sobre os caminhos individuais e coletivos para sobrevivermos à terra arrasada do pós-pandemia. Bom, para essa roda de conversa, junto comigo, temos o Dr. Bruno Branquinho, que vai se apresentar. Olá. Olá, oi Maia, oi pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer a minha descrição. Eu sou um homem branco, cis. Eu tenho cabelos e uso barbas, né? Os dois são castanhos. Eu estou usando uma camiseta branca e um fone de ouvido branco também. E eu estou aqui no escritório da minha casa, que tem uma parede cinza e uma prateleira atrás de mim com livros e alguns bibelôs. E eu sou psiquiatra e psicanalista. E nos últimos anos, o meu enfoque de estudo e pesquisa tem sido a saúde mental da população LGBTQIA+. Então, eu fico super feliz de ser convidado para participar desse evento, porque eu acho que realmente é uma discussão muito urgente e muito necessária. Obrigado pelo convite e espero que a nossa roda seja muito produtiva. E temos também a Yuri Tripodi, bem-vinde. Olá a todos. Eu sou Yuri Torres Paes Trípode. Primeiro áudio de inscrição, né? Eu sou uma pessoa trans não binária
sou uma pessoa racializada, de pele clara, tenho cabelos longos, dreads, tenho um oxê, um machado de Xangô no peito. Atrás de mim tem quadros de orixás e um altar. E é isso. Me sinto honrada em estar compondo aqui essa mesa no Mix Brasil. E estamos aqui para desmascarar determinadas manipulações e estamos seguindo e sempre cuidando e preservando da saúde mental, preservando o bem-estar, o bem comum, a verdade, a justiça, a honestidade e a ética. Axé, muito obrigada. É isso. Eu acabei não me apresentando, meu nome é Maia Foig, eu sou psicóloga e psicanalista, eu tenho uma grande experiência com as transidentidades, tanto no processo transexualizador do SUS, quanto no meu consultório particular. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado principalmente a escutar as crianças e os adolescentes de gênero diverso. É isso. A gente estava conversando agora nos bastidores e falando sobre, o impacto gigantesco que essa pandemia teve na saúde mental, né? Dando um enfoque principal aí nas pessoas LGBTQIA+. Bruno, você quer contar para a gente sobre essa pesquisa? Vamos lá. Eu estava comentando aqui com a Maia e a Yuri sobre uma pesquisa que foi feita por uma ONG chamada ONG Vote LGBT. E essa pesquisa aconteceu no ano de 2020, pelo menos os resultados foram lançados, né, no meio do ano passado, e a pesquisa consistia, na verdade, num questionário, né, que foi feito, se eu não me engano, foram quase 10 mil pessoas LGBT que ia mais, de todos os Brasileiros, então, de todo o Brasil, então eles tentaram pegar o máximo de pessoas de todas as regiões, de todas as identidades de gênero, de todas as orientações sexuais, e foram questionados os impactos, né, gerais que essas pessoas tinham sofrido por conta da pandemia, no período da pandemia, né? Então, tinham muitas opções, né? Então, desde falta de dinheiro, solidão, enfim, problemas no trabalho, enfim, todos tinha muitas opções ali que você poderia assinalar, né, em termos de impacto sobre a sua vida por conta da pandemia. E um resultado que chamou muita atenção, pelo menos a mim, né, que trabalho com saúde mental, é que de todas as respostas, 42% das pessoas assinalaram lá, né, disseram que o maior impacto que elas tiveram por conta da pandemia era uma piora da sua saúde mental. Então, de tudo que essas pessoas poderiam falar, né, enfim, de resultado negativo que houve por conta da pandemia, 42% de todas essas pessoas disseram que o pior foi uma piora da sua saúde mental. É claro que, né, dentro da pesquisa você vê alguns indicadores que marcavam, né, um maior impacto ou menor impacto. Então, as identidades trans não binárias tinham maior impacto do que as identidades cis. Então, as orientações sexuais, como as lésbicas, os bissexuais, tinham maior impacto do que tinham maior impacto nessas orientações sexuais do que nos homens cis gays, por exemplo. Mas, de uma forma geral, né, contando todas as identidades, todas as orientações sexuais, o maior impacto era sobre a saúde mental, o que acho que é um ponto bom para a gente começar na nossa discussão, né, o quanto a gente sabe que essa pandemia teve um impacto gigantesco em todo mundo, né, enfim, na população cis e heterossexual também, mas como a gente percebe, né, e sabe que na população LGBTQIA+, isso teve um impacto ainda maior. Yuri, como é que você pensa, né, esses dados, o que você escutou e pode compartilhar com a gente? Muito sério, né? Os números são alarmantes mesmo. Oi, Yuri, acho que você está com o mudo.
A gente não está conseguindo escutar. Bom. Pronto, agora. Só para audiodescrição, que eu esqueci de avisar. Eu estou nua, certo? Tenho contas de orixás e é isso. Então, com relação à pandemia, né, eu costumo chamar essa pandemia de crise ética, certo? E eu tenho certeza que existe um terror midiático e um terror digital com relação a isso tudo que a gente está vivendo, né, ao que está acontecendo nesse momento dessa crise, de inúmeras crises, né, governamentais, climáticas e etc. E que, por exemplo, quando você lida com a rua, quando você lida com o relato de pessoas que estiveram em hospitais, e quando você lida com a realidade concreta, quando você sai nas ruas, é uma diferença muito gritante, né? Existe um terror midiático, o tempo todo a televisão só fala disso, a internet só fala disso, e existe eu acho que uma cultura, uma política de produção do medo que ela vem de muito tempo, né? Ela não vem só de agora. E isso facilita com que as pessoas tenham a sua saúde mental prejudicada, provoque adoecimentos psíquicos, né? Eu não me apresentei, mas eu tenho um transtorno bipolar, né? Na verdade, eu sou diagnosticada com transtorno bipolar, mas eu tenho transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, e eu queria dizer que, assim, o que eu vejo com relação a essa questão da pandemia, essa questão dessa crise, né, dessa crise ética que vem acontecendo, é que essa rede neuroóptica, né, essa nova ordem, muitos estudiosos como Noam Chomsky, como Achille Mbembe, como Foucault, como Antônio Negri e diversas outras pessoas vêm problematizando esse termo, né, ordem, e a gente precisa falar diretamente sobre isso, né, sobre ordem neuroóptica, sobre dispositivo de controle, né, sobre espetacularização das nossas vidas, sobre uma extrema vigilância sobre as nossas vidas, né? Esse sorria, você está sendo filmado, ele não é mais uma câmera externa, né? Como a Achille Mbembe sempre pontua, a vigilância está orientada tanto em direção ao interior como em direção ao exterior. E isso causa inúmeras ansiedades, certo? Inclusive transtornos de ansiedade, e essa condição capitalista que a gente vive de inúmera desigualdade social, de inúmera injustiça em diversos aspectos, a gente sabe que durante essa crise, essa questão da desigualdade ela foi acirrada, né? Muito mais pessoas ficaram bilionárias, enquanto pessoas passavam fome, né? Com essas medidas desse desgoverno Bolsonaro, e também com essa questão toda, essa questão do auxílio emergencial, das pessoas não poderem trabalhar e tudo isso. Então, de início eu queria falar isso. E a gente segue sempre, né, desmascarando. E o que é desmascarando? É desmascarando uma sociedade que ela é forjada em um duplo, em um fingimento, certo? Em uma representação. E esse duplo, esse fingimento e essa representação, elas estão num nível muito absurdo de se manter, né? Já está, assim, no limite de se manter uma sociedade que ela avança mascarada, né? Como aqui um termo de René Descartes, que ela avança mascarada. Então, a gente está aqui para desmascarar tudo isso, né, que compõe essa estrutura forjada, manipulada na representação, na omissão, né, no fingimento, né, num teatro da realidade, numa espetacularização da vida, numa vigilância e no controle extremos, e a gente vem sempre problematizando que a expressão cura. Então, esse interdito
da fala, esse olho que tudo vê, proíbe que as pessoas falem, que as pessoas se expressem. Isso colabora para os adoecimentos, porque todo mundo sabe que um dos princípios da cura é a expressão, certo? Então, tudo que a gente está vivendo com relação ao sentido de rede é um dos grandes problemas, uma das grandes questões dos adoecimentos psíquicos atuais. Legal, Yuri. Temos muitos adoecimentos psíquicos atuais, né? Eu acho que, Bruno, será que você consegue compartilhar com a gente essa escuta? Eu sei, a gente se conhece profissionalmente e trabalha junto, eu tenho esse privilégio, e a gente, assim, os profissionais de saúde estavam completamente abarrotados de saúde mental especificamente, né? Foi um negócio absurdo, assim, e eu queria saber de você, acho que posso compartilhar depois um pouco da minha experiência também, como é que é essa escuta específica da população LGBTQIA+, nesse período pandêmico, dentro de casa, né, com relações familiares muitas vezes complicadas. Veja, não é porque né, população LGBTQIA+, que tem relações conturbadas. Aliás, pode ter qualquer pessoa, e a gente sabe que conviver em casa nesse tanto de tempo, que foi o que a gente foi obrigada a fazer, trouxe problema para todo mundo. Mas especificamente dentro dessa população, o que você mais escutou e aponta como questões muito relevantes e complicadas? Eu acho que, só para complementar um pouco a partir do que a Yuri falou, né, acho que essa questão, quando a gente vai falar de saúde mental, né, a gente precisa sempre pensar realmente no contexto, né? Não adianta a gente pensar só em diagnóstico ou tratamentos, etc., se a gente não levar em conta o contexto dessa pessoa, né, essa singularidade que importa de fato. Então, a gente sabe, por exemplo, que a população LGBTQIA+, por exemplo, tem muito menos acessos, né, é muito mais atingida, né, por menos acesso à educação, a trabalho, a dinheiro, a direitos básicos, né, e isso tem um impacto sobre a saúde mental dessas pessoas. Então, né, a desigualdade, por exemplo, é um fator muito importante, né, quando a gente vai pensar em saúde mental, né, porque, né, se essa pessoa não tem acesso a direitos básicos, como moradia, educação, respeito de uma forma geral, fica muito difícil ela ter uma saúde mental saudável, né? E pensando nisso, né, a gente sabe que esse contexto de pandemia, que afetou a todos, né, afetou essa população também de uma forma específica, né? Porque essa população que já tem menos acesso a emprego, a educação, a direitos básicos, né? E aí também precisamos pontuar, dentro da comunidade LGBTQIA+, a gente vai ter especificidades, né? A população trans, né, identidades não cis, né, enfim, não binária, enfim, outras identidades acabam sofrendo mais do que algumas, né? Então, a gente sabe que a população trans acaba sofrendo com muito mais violências, muito menos direitos do que, por exemplo, um homem cis gay, né? Então, a gente precisa levar em conta esses recortes também para pensar a saúde mental dessas pessoas. Na minha prática, né, acho que o que eu mais ouvi, né, enfim, acho que estava relacionado justamente a essa perda do contato social. Então, a população LGBTQIA+, acaba sofrendo com muito preconceito, né, e com uma dificuldade real de muitas vezes autoaceitação, né, mas também com essa hostilidade do outro, né, então seja sua família, seja seus amigos, enfim, da sociedade de uma forma geral. E eu acho que nesse sentido, né, tem toda aquela coisa da família que você escolhe, né, quem trabalha com população LGBTQIA+, acaba ouvindo e falando muito disso, né, de uma família que é escolhida, que muitas vezes dentro de casa, né, eles não têm esse apoio, né, pode ter relações muito violentas, muito hostis, mas fora de casa,
dentro do próprio grupo minoritário, eles encontram esse apoio, esse acolhimento que eles não conseguem em casa. E essa pandemia, muitas vezes, acabou com essa possibilidade, né? Porque com o isolamento social, você teve que ficar em casa. Não só acabou com esse contato, ou pelo menos diminuiu muito esse contato afetivo e acolhedor que eles tinham dentro desse grupo, como ainda aumentou a exposição, muitas vezes, a esse contexto que pode ser muito difícil, né? Tem muitas famílias acolhedoras, mas a gente sabe também que tem muitas famílias que não são tão acolhedoras, né? E o que eu mais ouvi, pelo menos na minha prática, foi isso, assim. Claro, né? Muita ansiedade, muito medo, né? De, bom, como será o futuro? Como será que isso vai acabar? Será que as pessoas próximas a mim vão morrer? Será que eu vou morrer? Né? Enfim, e tudo isso. Mas eu acho que, assim, muito especificamente dessa população, o que eu mais ouvi foi isso. Tá difícil, né? Tá difícil aguentar sozinho isso, né? Aguentar tudo isso que está acontecendo e não ter esse apoio que muitas vezes eu tinha lá fora. Ou ter que lidar com essas violências que eu tenho aqui dentro da minha casa. Perfeito. Eu também compartilho dessas falas. Estou aqui pensando, né, Yuri, você com esse lugar de fala, de pessoa trans não binária, como é que né, pensando que a gente ainda não acabou, né? Acho que não estamos exatamente num período pós-pandêmico, acho que a gente está caminhando felizmente. Como é que você sentiu, como é que foi para você? Acho que eu fiquei com vontade de escutar. O meu lugar de fala e do Bruno Branquinho é um lugar profissional de escuta, né? A gente escutou muito nesse período, mas acho que seria muito interessante ouvir o teu ponto de vista. Certo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Estamos sim. Então, assim, eu acho que o que o Bruno fala é muito importante, essa questão da rede de apoio, certo? Das pessoas se sentirem sozinhas, não se sentirem amparadas, não se sentirem cuidadas. A gente sabe que a população transgênero, ela sofre diversas violências, tanto em âmbito familiar, né, em muitos dos casos, como no âmbito social, no âmbito das ruas, a situação da prostituição compulsória de mulheres transgêneros, a situação da falta de emprego, né, da falta de visibilidade, da falta de oportunidades, e se a pessoa for uma pessoa negra, for uma pessoa racializada, esses marcadores se interseccionam e só piora a situação. Isso também gera esses adoecimentos psíquicos, certo? Eu queria colocar aqui a memória de Demétrio Campos, certo? Demétrio Campos é um homem negro soteropolitano, um homem trans masculino, né, um homem trans negro, acometido pela depressão e que cometeu o suicídio. Então, a gente precisa falar que depressão não é frescura, que depressão pode desencadear em um suicídio, e a gente precisa debater urgentemente a psicofobia. A gente sabe que falar sobre transtorno mental ainda é um tabu nessa sociedade, e ainda é um tabu por quê? Porque os dados etiológicos revelam sinais e sintomas da produção de transtornos e de sofrimentos mentais por conta dessa estruturação de sociedade baseada nessa rede neuroóptica, certo? Então, falar sobre isso ser uma proibição, um interdito público, isso só faz com que esses adoecimentos se agravem, certo? Então, a gente precisa romper com esse tabu, a gente precisa falar sobre as nossas experiências, sobre as nossas dores, sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas perspectivas de vida, para que a gente interrompa, a gente burle esse imperativo cruel, perverso e que trabalha sempre em uma produção, né, em uma política de produção do medo e do terror para evitar que nós contestamos, né? Para evitar que a gente abra a nossa boca, para evitar que a gente
conteste essa ordem estabelecida, esse modo de organização da vida. Então, quando a gente fala de transtorno mental, a gente não tem como apartar uma rede mental, óptica, neuroóptica, de adoecimentos mentais. Obviamente que esses adoecimentos mentais, quando soma-se a marcadores sociais como classe, como raça, como gênero, como sexualidade, isso tende a ser pior, né? Tende as pessoas a serem mais prejudicadas. Então, aqui eu também coloco para elas que elas procurem a RAPS, para o fortalecimento da RAPS, a luta antimanicomial de suas cidades, certo? E que elas procurem os CAPs. CAPs são Centros de Atenção Psicossocial em Saúde Pública. Eu sou usuária do Centro de Atenção Psicossocial Antônio Pellegrino e eu indico que todo mundo que esteja em sofrimento psíquico procure um CAPS. A gente sabe que ainda tem inúmeras questões, a gente sabe o quanto a psiquiatria ela ainda trabalha numa perspectiva muito ligada à indústria farmacêutica, e isso precisa ser levado em conta, mas a gente trabalha também para a modificação de terapias ocupacionais, de arte-terapia, né, de outros modos de cura e de expressão dentro dos CAPs, certo? Mas é importantíssimo que as pessoas procurem, né, os CAPs. E para quem precisa, sim, porque é necessário, porque também são processos químicos, de medicamentos, da situação medicamentosa, que procure psiquiatras gratuitamente, que são gratuitos, pelo CAPS, né, pelos Centros de Atenção Psicossocial. Todas as cidades de todo o Brasil têm CAPS. Procurem os CAPS. Procurem as suas redes de apoio, os seus amigos, né, psicólogos. Geralmente passam listas, né, se vocês têm grupos de WhatsApp, passam listas de psicólogos gratuitos, passaram listas de psicólogos gratuitos na cidade de São Paulo, aqui em Salvador também. Então, eu acho que essa procura pela ajuda, né, pela colaboração psicoterapêutica é muito importante. Então, assim, não é fácil, né, não é fácil desafiar, né, essa ordem estabelecida como a gente desafia, mas não é impossível. O que era até pouco tempo impossível, a gente vem quebrando isso. A gente vem abrindo caminho, inclusive, para os neurodireitos. Procurem sobre os neurodireitos, certo? Os neurodireitos é uma conquista, é fruto de uma conquista coletiva, né? Singular e coletiva, porque é minha também, do que eu vivi, de que muita gente passa no mundo, e vai ter esse acréscimo dos neurodireitos na Constituição chilena. A Constituição chilena já aprovou para sua nova Constituição o acréscimo dos neurodireitos. Neurodreitos, direitos do cérebro, direito à privacidade mental, direito à não manipulação dos seus cérebros, e aqui a gente está das suas mentes, dos seus cérebros, né? E aqui a gente está falando de indução, interferência, transferência, certo? A gente está falando nesses termos do que acontece, certo? Então, isso é muito importante. A gente precisa saber, primeiramente, quem a gente é, certo? Quem a gente é, lutar em favor do certo, da verdade, da justiça e do bem comum, singular e coletivo, e enfrentar o que tiver que enfrentar, certo? Então, essa conquista dos neurodireitos é muito importante. Procurem por isso e procurem saber que vocês têm direito à privacidade mental, direito à sua esfera íntima e privada resguardada, certo? Axé. Né, Yuri, a sua fala me fez pensar que realmente, assim, durante a pandemia, principalmente no auge, né, onde estava absolutamente tudo fechado, assim, bom, deixa eu começar, né, acho que você coloca um ponto muito importante, que é os pré-conceitos com
as doenças mentais, ou tidas como doenças mentais, né? Seja por frescura ou seja por loucura, a gente sabe que tem um estigma forte, violento, horroroso, né? Dentro da sociedade como um todo. E o que você estava falando me fez pensar que no auge da pandemia, quando nem os CAPs estavam abertos e as pessoas podiam frequentar, o que aconteceu, né? E eu acho que teve o que eu percebi, né, da minha clínica, dos meus colegas, enfim, escutando meus pacientes, é que talvez, acho que aí eu jogo para vocês me falarem o que vocês acham, né? Mas talvez a gente tenha tido algo de positivo quando a saúde mental ganha esse protagonismo durante a pandemia, porque absolutamente todo mundo foi afetado. Então, precisou se falar de saúde mental dentro de casa, nas relações de trabalho, porque as pessoas estavam trabalhando dentro de casa. Enfim, as pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que estavam passando fome, tiveram suas necessidades, né, completamente abdicadas. Então, eu acho, e é achismo mesmo, e talvez uma certa crença / expectativa, de que a gente possa mudar o cenário desse estigma das doenças mentais. O que você acha, Bruno? Faz sentido? Acho super legal isso que você falou, né? Eu acho que o que a Yuri traz, né, da psicofobia é muito importante. Como você disse, isso, né, vem de antes da pandemia, e a gente, né, quem trabalha com isso sabe como é. No meu consultório, mesmo antes da pandemia, quase todos os pacientes me procuram depois de meses ou anos de sintoma, né, quando já estão numa situação super fragilizada, né, uma situação super emocionalmente instável, porque por muito tempo foram tentando evitar esse contato com um profissional de saúde mental, com essa ideia de que eu não sou louco, isso é fraqueza, isso é preguiça, isso é pecado, né? Enfim, todas essas coisas que a gente ouve por aí, que são absurdos, mas que estão na nossa sociedade mesmo, né? Enfim, de uma forma mais explícita ou não, né? E daí, quando chega a pandemia, né, pensando na população LGBTQIA+, a gente vai lidar com dois tabus, porque, né, essa população é mais afetada por alguns transtornos mentais mesmo, por conta de todo o preconceito e privações que sofrem ao longo da vida, né? Então, essa população, como a gente já falou, né, tem uma piora muito importante da sua saúde mental. Essa população tem menos acesso a serviços de saúde, por N motivos, né, porque tem um impacto econômico maior, né, tem menos acesso a emprego, enfim, tem menos acesso à educação. Quando frequentam o sistema de saúde, né, seja particular ou público, são alvos de violências, né, então, de não respeitar nome social, de ouvirem piadinhas, enfim, todo tipo de coisa, né. E então, essa população, para todo mundo foi muito difícil, porque já há essa psicofobia e teve um impacto sobre a saúde mental das pessoas. Para a população LGBTQIA+, teve um impacto maior, essas pessoas têm menos acesso à saúde e quando acessam, ainda tem toda uma questão de se sentirem muitas vezes desrespeitadas, violentadas dentro do serviço de saúde. Então, isso vai dando uma dimensão para a gente de como essas pessoas sofrem, né? Porque mesmo quem tem acesso, e muita gente não tem, acaba sofrendo com mais violência, né? E a gente precisa falar mesmo sobre essas coisas, né? Eu acho que o que a Yuri diz de desmascarar muita coisa é verdade, né? Tem muita coisa que tá na cara de todo mundo e não é falada porque não é interessante ou porque afeta somente uma pequena parcela da população, enfim. E é importante mesmo, né? Se não é falado, não é reconhecido. E é urgente esse tipo de mudança, né? Enfim, não dá mais para a gente aceitar tanto que as pessoas não procurem ajuda em saúde mental por serem estigmatizadas, como que elas procurem e dentro de um serviço de saúde sejam estigmatizadas de novo,
né? É absurdo isso, né? Você não pode ir para um lugar onde você supostamente vai receber cuidado e ser maltratado, né? Enfim, porque daí não tem jeito, né? Se essa pessoa fica em casa, ela sofre. Se ela vai para o serviço de saúde, ela sofre, não tem saída mesmo, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante, mas o que você falou também é super importante, Maia, porque a saúde mental, né, ou os transtornos mentais, né, se a gente for pensar, é um estigma, né? As pessoas na sociedade evitam falar disso, né? Então, muitos dos meus pacientes demoram para me procurar, e daí, quando me procuram, enfim, né, já estão num super sofrimento e por isso topam fazer um tratamento. E daí, quando começam o tratamento, ainda, poxa, mas o que eu vou falar no emprego, né? Ah, será que eu conto para os meus amigos, né? O que é interessante, porque daí também na segunda consulta, quando eles já estão um pouco melhores, mas eles falam, doutor, eu estava no meu emprego, daí eu tirei o antidepressivo, e daí o meu colega de mesa falou, nossa, eu também tomo esse. E daí ele começa a entender que em volta dele tinha muita gente em sofrimento mental também, mas que não era falado. Então essa coisa do não falar é um jeito de manter as coisas como estão, né? Porque se você fala, muitas vezes isso deixa de ser um problema, né? Se o coleguinha do lado tivesse falado para ele lá atrás, olha, tô aqui deprimido, mas estou me tratando, como poderia ser, né? Como a gente fala de uma pneumonia ou de uma gripe, né? Talvez ele tivesse procurado antes ajuda, talvez ele tivesse sofrido muito menos, né? Então, um jeito da gente diminuir esse estigma é falando. Porque falando, as pessoas percebem que isso acontece com todo mundo. E eu acho que esse, né, eu tenho um pouco de receio de falar de pontos positivos da pandemia, porque tem muita gente que também exagera, né? Ah, a pandemia foi boa. Não foi boa, gente, né? Foi ruim. Mas talvez isso de explicitar como o sofrimento mental é algo que afeta a todos e que é difícil mesmo e que isso não é frescura, possa ser uma visão interessante para todo mundo ter mesmo. Não, você tem toda a razão. Na verdade, a pandemia foi uma grande merda, você falou, né? E acho que uma das coisas que a gente está tentando pensar aqui, né? Eu estava lendo o texto que foi apresentado para a gente como ideia, né? De propor caminhos possíveis. Eu acho que uma das coisas que o Bruno aponta com muita precisão é a gente saber que, na verdade, assim, por que todo mundo... por que as questões de saúde mental explodiram? Mas elas não explodiam antes? Olha, elas sempre tiveram, as pessoas têm um estigma muito forte, muita gente deixa de procurar ajuda profissional ou instituições profissionais, como o CAPS, que a Yuri citou, né? Por vergonha, por medo, por não saber, por achar, né? E aí todos os estigmas que a gente já disse que tem. O que eu acho que aconteceu na pandemia é que as coisas chegaram num limite, por diferentes motivos, né? Então a corda esgarçou, as pessoas foram obrigadas a passar por situações limites, né? Eu me lembro de um adolescente trans me contando que ele não sabia mais o que fazer, entrou em desespero porque a vida dele, com a sua expressão de gênero, como ele se entendia, era fora de casa, porque dentro de casa não era possível. E, de repente, ele se via enclausurado há 10 meses, não podendo performar conforme a sua identidade. E isso era absolutamente avassalador, né? Lógico que estou puxando aí sardinha para minha escuta, né, desses adolescentes de gênero diverso, mas acho que pensando na população LGBTQIA+, como um todo, acho que tem caminhos por aí também, né? De fato, a perda das relações sociais e a perda abrupta, né? Sim, a gente chegou num extremo. O medo de não saber o que vai acontecer, né? As relações completamente estreitas dentro de casa. Eu acho que talvez a gente pensar um pouco como o que eu tenho escutado nos últimos meses é a dificuldade, isso, há um ano e meio atrás, eu escutava o desespero de estar trancafiado em casa, sendo ou tendo sua sexualidade, sua identidade de gênero colocada em xeque, sendo estigmatizada, sendo minimizada. E agora, eu também escuto o contrário, eu escuto pessoas que estão com muito medo de retomar um tipo de contato social, que dizem
até não saber, eu não sei mais sair, né, fazer um date, paquerar no aplicativo, ir numa balada, enfim. Joguei aí mais algumas coisas que eu ando escutando. Yuri, que pega aí para você? Nesse tempo enclausurada, como é que foi? Não foi fácil, porque assim, eu lido com questões familiares também. Eu acho que você, enquanto a sua experiência clínica, deve escutar isso sempre, mas com questões familiares bastante difíceis com relação à expressão de gênero, com relação à identidade de gênero, né? Ao respeito à identidade de gênero, enfim. E, assim, queria dizer algumas coisas também. Primeiro, queria dizer que a psicofobia, o buraco da psicofobia, ele é muito mais profundo do que as pessoas imaginam, certo? Eu, como pessoa que possui transtornos mentais, eu, como pessoa que já tive imenso sofrimento mental, sei que o buraco da psicofobia, ele é muito mais profundo, certo? E a gente precisa discutir isso. Psicofobia é violentíssimo. Psicofobia é um preconceito violentíssimo. É uma discriminação. Acho que já passa de preconceito, né? Já é uma opressão, né? Porque preconceito é quando você não tem ciência, né? Opressão é quando você tem ciência e mesmo assim você reitera. E a psicofobia, ela está muito ligada ao controle dos corpos, ao biocontrole. E a esse controle institucional, doméstico, em todos os lugares, por exemplo, em todos os lugares que eu frequento, ou que as pessoas que têm transtorno mental e que têm o seu pensamento transmitido frequentam, elas sabem o que é psicofobia, certo? Então, assim, uma coisa que eu indico para elas e que me fez muito bem é o conhecimento, certo? Nós sabermos dos nossos direitos, nós estarmos a par e lutando para que eles sejam válidos, legitimados e que eles, enfim, sirvam, né? Porque a gente tem uma Constituição aí que ela com relação a, por exemplo, a direito à intimidade, a direito ao próprio corpo, a direito à privacidade mental, uma Constituição falaciosa, mas que a gente vem construindo e aqui reiterando, com esses processos todos, essa conquista que é o neurodireitos e que vai para o mundo todo, e assim será, porque, como já está se falando, mesmo antes da pandemia, mas durante esse processo de crise ética, isso foi aumentado e muito, né? Os casos aumentam e muito. Eu queria dizer que eu escrevi esse livro, que é a minha dissertação de mestrado, se chama O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto autoetnográfico, certo? E eu queria dizer que aqui tem muita coisa para as pessoas que passaram e passam por sofrimento psíquico, por sofrimento mental, que têm transtornos mentais e que analisam a sua experiência de uma forma um pouco deslocada dessa percepção hegemônica, dessa percepção normativa de se lidar com o transtorno, de se lidar com o sofrimento. Nesse livro, a gente vai ter, proponho, e, enfim, através de análise, de pesquisa, é a minha dissertação de mestrado, eu proponho discutir a falácia das classificações delirantes da psicopatologia, certo? A gente aqui está problematizando o delírio de grandeza, delírio de influência, delírio de autorreferência e delírio persecutório, certo? Então, eu venho estabelecendo que grande parte do que a psicopatologia coloca como delírio faz parte de um esquema para manutenção da rede e do sistema atual, de como essa rede opera. Eu vou dar um exemplo para vocês. Delírio de influência. O que é o delírio de influência? Segundo a psicopatologia, é quando uma pessoa acredita que outras pessoas estão cientes do que ela pensa.
Esse é o diagnóstico, segundo a psicopatologia de delírio de influência. E a gente não pode encarar, né, isso como um delírio, porque não é. Isso é um fato. E seguir desmascarando significa isso também. Essa pesquisa aqui, e vocês como pessoas que atuam em clínica sabem muito bem disso, as pessoas em estado de surto psicótico se sentem extremamente vigiadas. Têm a sua vida completamente espetacularizada e se sentem extremamente vigiadas. O que é que a gente pode concluir disso? Que essa rede óptica, que esse modo de funcionamento da realidade, que promove um reality show, uma espetacularização das vidas, ela está o quê? Promovendo o surto psicótico. Esse modo de organização da vida vem promovendo o surto, vem promovendo os adoecimentos. Aqui, nesse livro também falo sobre pensamentos intrusivos. Eu acho que é importantíssimo das pessoas pesquisarem, das pessoas se engajarem nisso, das pessoas em sofrimento mental, das pessoas com transtorno mental. Pensamentos intrusivos. A gente está lidando aí com interferência, com transferência, com indução e com manipulação, certo? Procurem sobre pensamentos intrusivos, leiam meu livro, não é fazendo propaganda, mas eu acho que é um livro que serve para libertação, certo? Onde serve para vende, processos Yuri? Já de liberdade. aproveita, já faz Oi? o jabá. Onde é que a gente acha esse livro? Pois é, o livro você compra diretamente comigo, meu Instagram é @senhoradofimdomundo, basta me mandar um direct que eu envio pelos correios toda semana, certo? Outra coisa, outra coisa, pensamentos intrusivos. Esse livro fala disso e dessas questões que eu estou falando aqui. Outra coisa, vou destacar aqui, que é um promotor de justiça chamado Eudes Quintino, que, inclusive, esse mesmo promotor de justiça, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi desde 2017, certo? Então, esse livro, ele vai falar, Eudes Quintino vai falar sobre direito à intimidade. E, no que ele fala de direito à intimidade, ele vai colocar o seguinte, mas jamais, ele dissertando, né? Mas jamais, em qualquer hipótese, ditar regras a respeito do seu pensamento interior. Trata-se de um campo indevassável que permite única e exclusivamente o acesso do titular do direito. Ele está falando aí de direito à intimidade na Constituição, do inciso 10 do artigo 5º, certo? Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Pode-se dizer que ele, continuando aqui só para concluir, pode-se dizer até que na era da mais célere informática, da tecnologia mais apurada, nenhum dispositivo, ferramenta ou aplicativo será capaz de captar o que circula neste espaço reservado de uso exclusivo de seu titular. Ele está falando aqui, né, que o aplicativo será capaz de captar, não será capaz, mas a gente sabe que é capaz, e a gente está lidando, ele está falando do pensamento, né, da esfera do pensamento, dessa esfera que é a esfera mais íntima, e dessa esfera que merece toda a proteção, que é a esfera mental, que é a esfera dos processos mentais, né? Então, esse mesmo Eudes Quintino, promotor de justiça, tem um artigo dele de 2021 falando sobre os neurodireitos, chamado Neurodireitos à Vista. Então, certo, a gente está aqui para processos de liberdade, de conhecimento. Eu quero dizer que, assim, a religiosidade muito me ajudou, eu acho que pode ajudar muita gente, certo? Eu já venho de herança, mas o cuidado com isso, né, estar em uma religião de matriz africana, isso só
enfim, fez com que, assim, me deu força, me deu coragem ainda mais. Então, isso pode ajudar muita gente, né? Eu falo isso pela minha perspectiva singular, respeitando aí todas as outras, mas eu estou falando aqui de mim. Então, se fortaleçam no que vocês puderem, mas lembrando, conhecimento é poder, saber poder. Axé. É isso, é isso. Pensando nessa liberdade, né, que estava aqui refletindo, Yuri, sobre a tua fala, né? Pensando nessa liberdade, até nessa questão da religiosidade, de você colocar como te ajudou. Eu imagino que a fé, a crença também tenha ajudado muita gente durante a pandemia, principalmente nesses momentos tão solitários e tão duros de viver esses conflitos sozinhos, né? Bom, a gente está caminhando aí para o final dessa mesa. Então, agora eu gostaria que vocês propusessem, né, essa reflexão de caminhos para as pessoas, em específico a população LGBTQIA+, né, que sofreu muito com essa pandemia, que se vê talvez sem esperança, se vê sem caminhos, né? A gente já pautou aqui sobre a ajuda profissional, como ela é importante, como ela pode ser buscada, né? Como a nossa escuta clínica, a Yuri dando o depoimento dela, como alguém que de fato usa bastante, né, esse serviço e que ele é bom, ele é gratuito, as cidades todas têm. Pensando, acho que a gente pode finalizar realmente refletindo sobre esses caminhos possíveis. E agora? Como que essas pessoas podem seguir, né? Ou voltar a seguir, talvez, nessa volta, né? Enfim, vamos pensar juntos. Bruno? Oi, Bruno, tá mudo. Eu silenciei para não atrapalhar. Eu sempre faço isso. Acho que primeira coisa que eu acho que é super importante da gente pontuar é que a realidade, né, apresenta situações muito difíceis, né, especialmente para a população LGBTQIA+. Então não adianta a gente negar isso, né? Então, sim, tem uma dificuldade, sim, tem mais violências, sim, né, essas pessoas vão encontrar muitas barreiras aí onde elas forem. Então, também não adianta a gente falar, não, imagina, isso, né, não existe, não, é todo mundo igual, né, não, somos todos humanos, né, aquele discurso que não acrescenta e só mantém a desigualdade e o preconceito. Então, sim, né, essas pessoas vão sofrer mais, algumas mais do que outras, inclusive, como a gente já falou, a população trans, né, tende a ser quem mais sofre, né, dentro da comunidade LGBTQIA+, e, né, encarar essas realidades é importante tanto para essas pessoas terem o seu sofrimento validado, né, do tipo, não, você não tá louca, você não tá inventando, isso aí é real, né, isso que você tá me contando, né, tipo, realmente essas violências acontecem, como também para essas pessoas se protegerem, né, eu acho que tem uma realidade aí que se impõe, né, de muita violência e de muitas restrições, que é importante que essas pessoas estejam cientes e saibam, né, para elas se protegerem. Bom, se naquele bairro, né, uma travesti foi apedrejada ou, né, sempre há violência contra a população LGBTQIA+, né, talvez seja importante que essas pessoas saibam disso para não estarem lá sozinhas ou não frequentarem, né? Enfim, é claro que o ideal seria que todo mundo pudesse frequentar onde quer que esteja, mas eu acho que nesse momento em que não há essa igualdade, eu acho que essas barreiras e essas dificuldades têm que ser apontadas tanto como forma de validação emocional, como forma de proteção para essas pessoas e como forma de a gente também saber onde agir, né? Porque se a gente sabe que naquele bairro tem mais violência contra a população LGBTQIA+, talvez seja ali que a gente tenha que fazer uma intervenção mais pontual, né, em termos de proteção a essas pessoas, né? Então, acho que essa primeira coisa, assim, eu acho que a realidade é importante nesse sentido, da gente não minimizar esses problemas e essas realidades, né? De a gente reconhecer
para poder agir sobre isso e poder proteger essas pessoas. Outra coisa que eu acho que é importante, que eu tenho ouvido muito no meu consultório também, é justamente isso, essa dificuldade em voltar para essa socialização, para tudo isso, né? E bom, sim, né? Eu acho que é difícil mesmo, né? Enfim, a gente se adaptou tanto para não sair, para ficar em casa, para se proteger e tudo mais, e agora, de repente, as regras mudam, né? Então, assim como a gente teve que se adaptar para ficar em casa, agora a gente vai ter que a gente pode se adaptar para sair também. E a adaptação é sempre gradual. Então, né, sei lá, um exemplo, né? Essa semana eu gravei um programa de saúde com um pessoal que faz aquela festa. Nem sei se eu posso falar o nome. Uma festa, X. E eles estavam contando que eles abriram, né? Agora oficializou, né, a abertura das baladas e tudo mais, e que eles abriram a venda de ingressos para a primeira festa e esgotou em 2 horas, assim, tipo, todos os ingressos, e não paravam de mandar mensagem para eles falando que queria, porque queria. E na primeira festa, e eles falando, não, gente, vai ter outra festa daqui 15 dias, mas todo mundo quer ir na primeira. Então também acho que tem um caminho aí para a gente percorrer que não precisa ser de isolamento total para exposição total, né? Então vamos lá, né? Vamos sair, fazer suruba, enfim, todo mundo, etc, né? Acho que talvez a gente precise mesmo de uma adaptação gradual, que, né, enfim, se expor aos poucos e ir fazendo, né? Enfim, um date mais tranquilo, num ambiente mais aberto, enfim, conversar mais virtualmente, depois eu não sei, né? Cada um vai ter que inventar a sua moda, porque também não adianta eu ficar aqui dando dicas de como fazer, porque isso não funciona para todo mundo, cada um é cada um, né? Mas eu acho que a gente vai ter que se deparar com isso, né? Porque a realidade mudou, né? Assim como lá atrás ela mudou bruscamente, agora ela está mudando um tanto mais gradual, mas ainda assim, né, tá mudando. E a gente vai ter que se adaptar, como sempre na vida, né? A gente se adapta ao que vem, né? As cartas são dadas e a gente joga com o que vier, né? Agora, acho que para a população LGBTQIA+, é importante essa coisa do laço, né? Eu acho que, e o laço pode ser inclusive com a religiosidade, né? Quando a Yuri estava falando da crença dela, dessa religião, é um jeito da gente fazer laço, né? É um laço às vezes com uma comunidade, com uma crença, né? Enfim, que pode ajudar a gente a se estabilizar ali, né? Então, acho que esses laços são importantes, né? E para essa população que ficou muito em casa e foi muito vítima de violência, inclusive dentro de casa, acho que estabelecer outros laços possíveis agora, por conta dessa pandemia que está acabando, é muito importante. Então, talvez mais do que o que eu vou fazer, como, onde, etc., talvez seja isso, reestabelecer laços que talvez não estejam mais como eram, né? Talvez seja esse um bom caminho. Ou fazer novos laços, não sei, aí cada um vai ter o seu. Que legal, é isso, né? Fazer, refazer. Eu acho que uma das coisas muito interessantes que você colocou é essa coisa 880, né? Gente, calma. Calma. Vamos aos poucos, vamos abrindo círculos. E nem estou pensando aqui em questões sanitárias, nem sou médica, estou pensando em questões psíquicas mesmo, né? Esse 8,80 vai ter uma conta aí que vai chegar, ainda tem a conta da pandemia que não chegou totalmente, então vamos com calma. Acho que um recado, uma dica, uma sugestão que eu deixo para as crianças e adolescentes ou pais que vão assistir retornem para suas instituições de ensino. Isso é muito importante. Eu estou vendo muitos adolescentes e crianças que estão muito reticentes em voltar. Eu estou vendo muitos pais quererem que os filhos fiquem em casa, e lógico, todo mundo com seus medos e as histórias são individuais, mas pensando que eu escuto na minha clínica, voltem para as escolas, para as faculdades. É muito importante para tudo. Estou falando aí de saúde mental, saúde psíquica. Voltem para a escola. Yuri, o que você pode dar? A gente já está super estourado aqui no tempo da nossa conversa. O que você pode deixar rapidamente de consideração final? Vamos lá. Eu queria deixar 2 frases, né? Eu acho que impactantes, de pessoas assim super importantes, inspiradoras. A primeira é da Nina Simone,
Liberdade é não ter medo, certo? E a outra é de Marighella, que diz: eu não tive tempo de ter medo. Isso que Bruno fala é super importante. A gente tem que ser, ao mesmo tempo, destemida e prudente, certo? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente sempre escuta, e eu não estou falando, assim, com relação a Bruno especificamente, mas que a gente sempre escuta da sociedade, desse modo de vida, enfim, é que as coisas não podem ser mudadas, né? É que as coisas não podem ser transformadas. E eu não concordo com isso. Eu acho que se a gente luta verdadeiramente, né, tem uma letra de Raul Seixas que eu acho maravilhosa, né, que é: basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Eu acho que isso é uma mensagem para a gente. Nós somos, sim, singularmente e coletivamente. Singularmente, assim, a gente não anda sozinha nunca. Eu sou muito bem acompanhada, tanto em termos de pessoas humanas como não humanas, mas a gente não está só, sempre em coletivo, né? Mas lutando para transformar essa realidade injusta, cruel, né? Desigual, perversa, e que promove esses adoecimentos e essas violências, né? Que atingem pessoas LGBTQIA+, pessoas racializadas, né? Pessoas transgêneros, pessoas homossexuais, lésbicas, e que atingem, né, as pessoas que lutam e que prospectam um outro modo de vida, um outro modo de organização de mundo, mais justa, mais equânime e mais livre. É isso. Axé. Muito bom. Acho que essa conversa podia se estender, né? A gente fez aí um apanhado bem geral, né, sobre a situação da saúde mental na população LGBTQIA+. Muito obrigado, Mix Brasil. Esse Mix Talks foi só o gatilho da conversa. Pessoal, paciência, força e calma. A pandemia ainda não acabou. A gente está começando essa volta. E é isso. Acho que um recado que o Bruno trouxe e eu reforço é que a gente se adapta muito bem. A gente se adaptou com esse tempo todo, com essa loucura que a gente viveu no Brasil especificamente, e agora a gente vai ter que voltar a se readaptar. É isso. Boa sorte, tudo de bom. Obrigada. Beijo, gente. Axé.